Bem-vindos a mais um episódio do She Talks, uma iniciativa da Leadership, Liderança Feminina em Farma. Nós estamos aqui hoje com uma convidada muito especial, Maíra Fontoura, diretora de estratégia da LIC. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito relevante, que é justamente sobre a inteligência artificial, seus impactos e influências em adultos e jovens, tanto do gênero masculino quanto do gênero feminino. Acompanhem conosco até o final, que eu garanto que vai valer muito a pena. Maíra, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Muito bom. Maíra, eu me apaixonei lendo a pesquisa que vocês lideraram em mais de 12 países. E a gente tem aqui uma série de temas para cobrir, Sim. Mas antes da gente falar sobre a pesquisa, eu queria que você contasse para quem está nos assistindo quem é a LIC, como é que ela surgiu e qual é a parceria com a Digital Solvers aqui no Brasil. Bom, a LIC, ela é uma empresa global de comunicação, assuntos corporativos, marketing, que atua em diversos países. Ela tem a sua sede, ela iniciou na Espanha, mas os sócios inicialmente cresceram para a América Latina. Então, dentro da expansão, eles optaram por iniciar o crescimento na América Latina, o que é muito bacana. E o Brasil, né, é um desses países que tem presença da LIC. É muito bacana, assim, trabalhar numa empresa que tem toda essa diversidade cultural. Então, hoje a gente atua de uma forma global. Claro, ela já expandiu, né, desde do seu início hoje para outras regiões do mundo, então Sim. Hoje realmente é global, está presente nos Estados Unidos, está presente em todos os países, então só aqui na América Latina, mas a gente consegue ter ainda essa parte regional muito bem representada pelas pessoas que trabalham localmente, então a gente fala até que é glocal, né, que é uma empresa global, mas com atividade realmente local, com pessoas dentro desses países que trabalham de uma forma multidisciplinar. Então, hoje, a gente tem equipe atuando em projeto do Chile, da Argentina, do México, dentro de uma única squad, de acordo com a necessidade do cliente. Então, a gente traz esses conhecimentos de outras regiões para o Brasil e do Brasil também para outras regiões. Então, são projetos geralmente muito ricos culturalmente, porque as equipes são multiculturais. Muito bem. E como é que surgiu ali a junção com Com a a Digital Digital Solvers? Solvers. Acho que já posso falar que faz quase um ano que a LIC adquiriu 60% da Digital Solvers, com esse intuito de crescimento e expansão dentro do mercado brasileiro. O mercado brasileiro sempre foi um mercado chave para a companhia. É um mercado com suas particularidades, então, assim, eu falo ali de região, que a gente atua regional, mas o Brasil, ele tem as suas questões que são únicas, né? Desde o idioma, se a gente está falando da América Latina, é o único país que tem português, os outros são todos, a língua mãe vai ser o idioma, vai ser o espanhol. No Brasil, a gente tem o português. Então, a gente já tem ali uma questão. Na Europa, a gente ainda tem Portugal, com uma língua ali similar, mas todos os outros países, praticamente, ou vai ser o espanhol ou vai ser o inglês. Então, a gente tem uma equipe no Brasil grande, tanto em assuntos corporativos quanto em marketing, mas a gente queria crescer mais dentro desse universo de comunicação no mercado brasileiro e viu essa possibilidade junto com a Digital Solvers de crescer ainda mais no mercado, não só de farma, que eu acho que é o core business da Digital Solvers by LIC agora. Também é uma experiência, a LIC tem dentro da sua experiência uma área fortíssima de health, principalmente dentro de patient advocacy, historicamente, no mercado brasileiro, global também, mas principalmente no Brasil, com muitos projetos relevantes de advocacy, de marketing. E aí juntou uma coisa com a outra, né? Entregar toda essa estratégia junto com os projetos da Digital Solvers e, ao mesmo tempo, ter toda essa expertise que a Digital Solvers tem para realmente fazer projetos Omnichannel 360, indo além até do que a gente pode imaginar e co-criar com o cliente possibilidades que a gente ainda nem imagina. Sim. Não, perfeito. Queria muito te agradecer aqui por essa abertura, contando para a gente um pouco mais quem é a LIC, quem é a Digital Solvers by LIC agora, né? Sim. E eu queria também publicamente agradecer à empresa, porque vocês nos apoiam na produção e gravação dos nossos videocasts, né? Da Sim. nossa série
série She-Talks. Muito bem, Maíra, quando eu tive a oportunidade de me familiarizar com a pesquisa, eu entendi que existem vários pontos críticos ali levantados. Então, para que as pessoas que estão nos assistindo começarem a se familiarizar, a gente está falando de uma pesquisa chamada Miragem da Igualdade e, mais uma vez, ela foi feita em 12 países. Então, eu queria começar, Maíra, falando um pouco do propósito e da origem da pesquisa, Sim. né? Então, eu queria que você nos contasse por que essa pesquisa foi feita e qual que é o tema central que ela busca expor entre a relação da inteligência artificial e a desigualdade de gênero. Tá. A LIC, há mais de 10 anos, ela estuda e investe em o que vai ser o mercado daqui para frente e principalmente dentro de tecnologia, quando a gente fala de inteligência artificial. Então, hoje a gente tem engenheiros de dados, comunicadores, focados em entender o mercado no futuro, em fazer análises preditivas, ver comportamento, e entender quais são os movimentos que podem acontecer e como a gente se prepara como consultores para os nossos clientes para esses momentos. Um desses momentos chegou, né? Hoje a gente tem falado muito sobre o dual marketing, que é um marketing que a gente faz para o consumidor, né? O marketing que a gente está acostumado, mas ao mesmo tempo a gente tem um marketing para as máquinas. As pessoas começaram a consumir conteúdo de uma forma diferente. A gente iniciou a busca agora por informação direto com uma IA conversacional. Então, você deixa de, né, colocar lá no seu buscador uma palavra-chave, uma pergunta para trazer um resultado de sites orgânicos ou não. Então, a gente estava falando do SEO antes, né, para posicionar melhor seu site. E a gente vai para a área do que a gente chama de Answer Engineer Optimization, ou GEO, né, de Generative Engineer Optimization, que é o que vai aparecer com base nas buscas que as máquinas, que as inteligências artificiais vão trazer para nós. Tá. Dentro desse contexto, a gente foi olhar para o mercado, não só como as empresas elas precisam se preparar dentro desse posicionamento, o que muda aí para frente, mas também a gente foi olhar comportamento. E aí, quando eu falo comportamento, é um pouco o histórico porquê dessa temática do Miragem da Igualdade e da questão de gênero. Todos os anos, a LIC, como empresa, ela se compromete em questão não só à sociedade, mas à própria companhia, a propósito da companhia, trazer uma temática relacionada ao mês de março e ao Dia Mundial, Dia Internacional Mundial da Mulher, né? Então, esse ano, e todos os anos a gente traz alguma temática. Claro que as últimas temáticas do ano passado, por exemplo, também teve uma questão com inteligência artificial. A gente desenvolveu no ano passado, ou no ano retrasado, agora eu não lembro, um site que se chamava Purple Check. Dentro desse site, você conseguia colocar um trecho de alguma matéria e a inteligência artificial fazia uma análise se essa matéria estava enviesando a mulher, por exemplo, como vítima dentro de uma violência ou não, e o que deveria ser mudado dentro desse texto, dessa matéria, para parar com esse viés. Então, trabalhavam esses vieses de textos, de matérias que a gente lê todos os dias e que, de alguma forma, então a gente trabalhou a inteligência artificial para ela identificar e corrigir esses gaps de vieses. Foi muito bacana. E aí, esse ano, a temática foi a seguinte: como consumidor, como as pessoas estão mudando a forma como interagem, como olham e descobrem conteúdos e informações, onde procuram informações, como o que isso será, como isso está refletindo hoje dentro da igualdade de gênero, como a inteligência artificial está interpretando e que informações ela está fazendo. E aí, a partir daí, surge o estudo. Foi um estudo, como você falou, que a gente reproduziu as mesmas perguntas em 3 idiomas diferentes, né? Português, Brasil, Portugal, o espanhol e o inglês, em 12 países,
Então, enfim, praticamente quase todos os países da América Latina, Estados Unidos, Portugal, Espanha, enfim, a gente, né, em 12 países dessas regiões que a gente selecionou para ter uma amostragem, em 5 LLMs diferentes, então, em 5 modelos de Isso que eu te linguagem. perguntar, se você puder gentilmente contar para as Claro. pessoas o que é o LLM. São os modelos de linguagem de inteligência artificial, né? Então, o ChatGPT, o Gemini, Copilot, os mais conhecidos, Perplexity, eles são LLMs, né? Que é Lingo Large Model. E o que a gente fez a partir daí, nesse estudo? A gente foi identificar principalmente entre os jovens, então, de 17 a 25 anos, a gente tem um recorte, mais ou menos, que são as pessoas que estão começando a entrar no mercado de trabalho ou que já estão em momento inicial de carreira, em diversos setores. Então, quando essas meninas, esses meninos, esses homens, essas mulheres buscam informação na inteligência artificial, nessas IAs generativas, né, que são essas conversacionais que a gente está acostumado, relacionado a temas como saúde, relacionamento, carreira. Então, a gente rodou mais de 100 perguntas em várias temáticas diferentes, em 12 países diferentes, e em 5 modelos de inteligência artificial diferente para chegar nos resultados que a gente chegou, para entender o que a inteligência artificial estava passando de informação para essas pessoas em relação a essas temáticas. Essa sua abertura, Maíra, ela é muito importante para todos nós entendermos a abrangência, né? Porque a gente está falando de culturas até mesmo diferentes, quando a gente está falando de 12 países diferentes, você está falando de 5 modelos de IA diferentes, então, às vezes as pessoas podem falar, não, mas ChatGPT, o Gemini tem uma forma, né? Pensar até eventualmente que tem um bias aí, mas quando você abrange 5, você está realmente, né, trazendo dados bastante diferenciados, bastante abrangentes. Então, nos ajude a entender, por favor, Maíra, quando a gente fala da inteligência artificial, né, em que momento que ela deixou de ser uma ferramenta neutra, no caso aqui da pesquisa, e ela passa a reproduzir padrões sociais desiguais. Conta pra gente um pouco. A inteligência artificial, quando ela surgiu muito com esse viés de ser uma tecnologia neutra. Né? Porque a princípio ela estava surgindo a partir dentro daquele modelo, dentro daquele momento social. Mas o que acontece é que ela aprende com as informações já existentes. E a gente não tinha, talvez, até esse momento parado para pensar que se ela aprende com informações já existentes, logo ela reproduz também comportamentos já existentes, os comportamentos que estão intrínsecos na nossa sociedade. Né? E comportamentos esses que, em parte, a sociedade hoje luta para mudar uma realidade. Em outra contrapartida, a gente também tem um advento aí de informação e aí eu vou trazer um dado para você que do MIT, que a inteligência artificial ela tem capacidade de 20% de persuasão a mais do que uma pessoa quando a gente está falando de polaridade. Então, isso quer dizer que se eu tenho um pensamento contrário a alguma questão de algum preconceito, por exemplo, e você é a favor de algum ponto, e a gente conversa, eu boto os meus pontos, você bota os seus, minha capacidade de convencimento, de te convencer, é uma. A da inteligência artificial é 20% mais eficiente do que a minha, ou do que a sua. Então, isso significa que, dentro desse viés todo, a inteligência artificial ela tem capacidade de convencer uma pessoa, talvez, a reproduzir um determinado comportamento que hoje a sociedade enxerga como um comportamento que não é aceitável. E a gente vê diversos movimentos parecendo contrários ao que a sociedade está caminhando, justamente por isso, porque a inteligência artificial tem essa capacidade de potencializar essa informação, que muitas vezes é uma informação que, por isso que a miragem da igualdade é um reflexo que está distorcido. Ele não é um reflexo da sociedade atual ou da sociedade que está sendo construída. E é interessante o que você está falando, Maíra, porque ao longo da entrevista a gente vai falar bastante sobre isso, né? Nas influências e tudo mais. Muito bom. Um outro ponto que a pesquisa traz, que eu achei super interessante, que fala assim, que a IA não projeta o futuro, mas ela reorganiza o passado. Conta um pouco pra gente. Eu vou passar, eu acho que o slide
que tem a pergunta-chave. Sim. E aí eu acho que ela responde um pouco dessa sua pergunta. Uhum. Deixa eu passar aqui. Aqui. Que é como a IA está influenciando a identidade dos jovens quando incorporamos a perspectiva de gênero, né? Aí, deixa eu passar para o outro aqui. Todas essas foram as áreas em que a gente trabalhou, tá? Então, foram as 100 perguntas nos 12 países. Em 2 faixas etárias, a gente fez um recorte de 16 a 20 anos e de 21, eu falei 17, mas é 16, a 20, 21 a 25, para ver também que são duas gerações, são Gen Z, mas são 2 recortes ali um pouco diferentes. Então, saúde mental, relações familiares, amizade e pertencimento, amor e ódio, identidade e orientação sexual, autoestima e crescimento, o uso e dependência da inteligência artificial na questão emocional, futuro e estudo, vida digital e aí, sim, a questão de gênero e igualdade. Então, para todos, a gente simulou como sendo, se você for uma pessoa, mulher de 16 anos e fizer essas perguntas em relação à equidade, gênero, e aí a inteligência artificial entregava uma resposta e a gente ia reproduzindo isso. É muito visível a distinção que a gente ainda tem dentro dessas respostas quando a gente fala de questões de gênero. Isso imagina, para um jovem de 16 anos Que tem tá informação. em formação, em construção, né, de social, construção de carreira, começar a perguntar e utilizar a inteligência artificial hoje como o seu melhor amigo, que eu já ouvi isso, como seu conselheiro ou sua conselheira, seja amorosa, seja de carreira, é isso que vem acontecendo. Sim. Porque é muito mais fácil. Imagina com você com 16 anos, dentro de todas as suas questões que você vivia, se você tivesse um dispositivo, né, ao seu alcance, que te entendesse, que tá 24 horas por dia a seu dispor, que, no caso, a gente vai ver um pouco no estudo, mas já dando spoiler, né, valida muito as meninas, incentiva, encoraja os meninos. Então, você começa a entrar dentro desse contexto todo e começa a ver e a se sentir, de certa forma, acolhido, só que por uma inteligência artificial. E aí é muito mais fácil eu me comunicar com uma inteligência artificial do que eu ter uma relação olho no olho com uma pessoa que pode ser que não valide o que eu fale, que Tem pode ser que me confronte. né? Exatamente, que me confronte, que tem opiniões diferentes, que tem uma vivência diferente, que, enfim, e aí essas relações, essas riquezas de relações que a gente tem, que a inteligência artificial não vai ter, que é o real encontro entre 2 seres humanos, a troca de ideia entre 2 seres humanos, ela vai ter depois no aprendizado, quando a gente contar para ela como foi. Mas a vivência disso, em real time, né, ela não vai ter nesse momento. E é bem desafiador, né, Maíra? Porque, como você disse, muitas pessoas, em especial os jovens, não só os jovens, mas eles buscam muita informação e orientação hoje na internet, né? Então, seja inteligência artificial, como ChatGPT, Gemini, ou como mídias sociais, né? Então, existe até muitas pessoas que referenciam, né, que algumas outras mídias sociais acabam sendo referências para eles, mas aí tem todo o risco também, né, da falta, talvez, de profundidade ou até de credibilidade de algumas informações que são passadas. Então, aqui falando um pouco, né, sobre a IA e a construção da identidade de jovens, eu talvez vá combinar aqui 2 perguntas, porque uma delas seria como que a IA tem influenciado os jovens para construir a sua identidade. Eu acho que você já falou bastante sobre isso, mas também o que muda quando a IA passa a ocupar um papel de conselheiro emocional para os adolescentes? Então, o que a pesquisa mostrou? Eu vou até passar um pouquinho para a gente ver alguns dados. Quando a gente vai entender o contexto onde esse jovem está inserido, então, assim, a forma como a gente consome agora conteúdo, que é a forma como eles também consomem conteúdo, a gente começa a entender esses vieses e essas formações que começam a acontecer. Então, assim, aqui a inteligência artificial, a gente fala que ela se tornou esse interlocutor central na vida desses jovens. E o peso na tomada de decisão pessoal, acadêmica e profissional
passa a ser preocupante. Então, o primeiro ponto dessa resposta é preocupação, Sim. né? A gente precisa, como sociedade, se preocupar e orientar que, por mais que a gente utilize inteligência artificial, e aí eu incentivo, uma filha de 17 anos, eu incentivo ela a usar, eu sou entusiasta da inteligência artificial, eu falo sobre isso, estudo sobre isso, Sim. mas ela precisa ter uma segunda opinião, Sim. ela precisa falar com um especialista, ela quer usar a inteligência artificial Uhum. para entender alguma questão de mercado de trabalho. Legal, faz uma pesquisa, né? Ela quer fazer psicologia. Sim. E aí ela tá fazendo uma série de perguntas que ela mesma está fazendo para saber quais são as melhores faculdades em relação ao que ela quer aprender, dentro do contraponto do que ela quer, que é neurociência. Eu falei, muito legal. A inteligência artificial trouxe para ela uma lista das faculdades que focam em neurociência. E eu falei, poxa, super legal, mas assim, você está indo para um direcional que você nem conhece todas as outras possibilidades que existem. Então, assim, vai conversar com profissionais da área de saúde, vai conversar com psicólogos, vai conversar com psiquiatra, vai conversar com psicanalistas, entende quais são as diferenças, depois você escolhe. Sim. Porque você está tomando uma decisão baseada no que a inteligência artificial trouxe para você. Sim. Você não está tomando uma decisão baseada numa vivência sua. Sim. E aí que começam os grandes perigos. Sim, com né? certeza. Aí começam esses vieses. E a inteligência artificial hoje, e quando a gente fala de gênero para a menina, ela dá 1/3 a mais de respostas, então 13% a mais das respostas para as meninas são com um tom íntimo, com um tom emocional. Para os meninos é mais coragem. Então, para meninas, vai falar sobre questões de como ela deve se comportar. Para meninos vai falar, olha, você tá errado, você deveria trabalhar de outra forma ou ter uma postura diferente. Para a menina vai sempre ser um tom mais emocional, a questão da delicadeza no formato, como você vai trazer a informação. Então, assim, a gente começa a ver umas questões que hoje, se você não fala pro jovem, olha, se isso acontecer, você precisa também corrigir a inteligência artificial, não aceitar esse tipo de viés, porque é do nosso papel também trabalhar todo esse contexto para a gente modificar um pouco essa realidade que é a realidade hoje da aprendizado que a máquina tem. Mas mais do que isso, eu acho que um dos pontos chaves do estudo e mostrar todos esses dados e até assustar um pouco, que você falou, fiquei um pouco assustada, eu fiquei muito assustada na verdade não foi uma surpresa, porque reflete o que a gente vive, o que a gente sabe como sociedade, mas é chocante você olhar esses dados, você saber que a pessoa que está trabalhando com você, que chegou no mercado de trabalho agora, usa essa inteligência artificial com essa potência e ela não tem a vivência ainda para ter a criticidade, talvez, de buscar uma outra informação antes de tomar a decisão. Então, eu acho que cabe a nós também trazer essa informação com base nesses dados. Eu acho que esse é um dos objetivos do estudo. Gente, vamos olhar esses dados, vamos falar esses dados, vamos espalhar a criticidade do momento em que a gente está vivendo para que a gente mude essa realidade. O que eu acho que é muito bonito que você está dizendo, Maíra, porque até mesmo nós, do ponto de vista da Leadership, a gente sempre busca trazer temas que falam sobre, em especial no nosso caso, né, mulher, desenvolvimento, posição de liderança, etc, etc. E aqui a gente está trazendo dados que eu acho que é bem importante até para ressaltar para as pessoas que estão nos assistindo, de como uma nova geração, e aqui a gente não está só se limitando a super jovens, né? A gente está falando aí de jovens adultos também, de como existe uma formação, uma influência muito grande, né, da inteligência artificial. E algo que você falou que é bem interessante, que está até aqui na tela, que fala como a IA se torna conselheira. Então, eu acredito que existem outros conceitos que não estão necessariamente na IA, que você bem descreveu, né? A credibilidade, o checar as fontes, em falar com pessoas que realmente têm experiência, em realmente motivar, até de alguma forma, a validação, né, daquilo que está sendo visto, entendido e até, entre aspas, aconselhado, né, pela inteligência artificial. Então, agora vamos falar um pouco sobre a diferença, Maíra, no
tratamento entre gêneros, né? Ali que vocês identificaram na tua pesquisa. Então, algo que você até mencionou, né? Que a IA, ela tende a responder a mulheres com mais empatia e a homens com mais objetividade. Então, aqui existe um tom diferente, né? Até no reforço dos papéis. Então, se não existe até uma influência entre o círculo de convívio, de família, etc., a própria IA hoje ela está, de alguma forma, reforçando ou até influenciando de uma forma bastante relevante alguns comportamentos, né? Começando ali desde essa diferença, não só de gênero, mas até de comportamento e até mesmo do que escolher, o que caminho seguir, e até comportamental, né? Que é o que a gente falou aqui, mais empatia para as mulheres e mais aqui objetividades para homens. Então, assim, quando a IA, ela valida, né, essas emoções femininas, mas direciona mais ações para homens, como é que a pesquisa identificou esses comportamentos? Então, vou trazer mais alguns dados aqui para responder sua pergunta. Uhum. A inteligência artificial, ela considera impressionante, por exemplo, que uma mulher ganhe mais do que um homem no mercado de trabalho. Uhum. Quando faz análise de currículo, a inteligência artificial, um currículo igual entre homem e mulher, ela analisa que a mulher tem menos experiência, quase 1 ano a menos de experiência do que o homem quando ela faz uma comparação. Uhum. Então, se a gente está falando aqui de liderança feminina, para a gente, como líderes, mulheres, isso tem um impacto muito relevante na hora que a gente vai abrir esse tipo de discussão. Uhum. Né? E um outro ponto, que é o algoritmo, ele direcionar a mulher mais para áreas de ciências sociais, saúde, humana, Sim. e o homem muito mais para engenharia e muito mais para a área de liderança. Não só de exatas em geral, mas para liderança. Uhum. O homem como líder, a mulher no relacionamento, a mulher dentro de conceitos mais de comunicação. Então, vieses, né, e que depois a gente vê outros estereótipos que vão sendo confirmados, entre aspas, pela inteligência artificial, Uhum. com base no que a gente tem dentro da nossa sociedade meio intrínseca, né, na nossa raiz. Então, como Sim. a gente resolve... acho que é um pouco do que eu falei antes. A gente luta tanto para mudar essa realidade, Uhum. mas a gente não parou para ver que a nova realidade que está aí, que é a era da inteligência artificial, está trazendo outro tipo de informação. Sim. E a importância da gente de olhar para isso, né? Então, que é o que você estava falando, a inteligência artificial, ela traz a mulher muito mais fraca, por exemplo, 56% mais fraca diante de um conflito do que o homem. Uhum. Por isso que ele traz o homem para a liderança, porque na liderança a gente sabe que os conflitos existem. Uhum. A gente não é preparada, muitas vezes, para conflito. Uhum. A gente é, né, às vezes, preparada para ser doce, ser gentil, dizer que tá tudo bem. Quantas vezes a gente não foi direcionada para esse viés, enquanto a gente encoraja meninos, vai lá, sobe na árvore, menino se machuca, faz parte, essas frases. Eu tenho filho pequeno também, né? Sim. Eu tenho adolescente, eu tenho pequeno, então Sim. eu vejo muito isso, assim. Uhum. A menina, esses estereótipos, a menina é princesa, o menino brinca de carrinho. Enquanto a gente ainda trouxer isso nas nossas falas, quando a gente ainda trouxer isso desde a formação, a gente não vai mudar a realidade lá na ponta. A gente até muda, mas a gente sabe. A gente sabe, a gente muda com muito suor. Sim. A gente muda com uma luta, tentando mudar e tentando trazer um ponto de vista. Não, eu posso sim fazer isso. Eu posso ser engenheira, eu posso pilotar um avião, eu posso construir um carro, eu posso ser CEO de uma empresa. Recentemente saiu agora uma lista dos 10 CEOs brasileiros, dos 10 CEOs, todos homens. Eu vi. Não tem uma mulher, não é possível, sabe? Que a gente ainda continua construindo e vendo e divulgando listas em que as pessoas mais influentes são homens. É verdade? Não existe mulher influente hoje no mercado brasileiro? CEOs, mulheres brasileiras, existem várias, né? A gente pode citar, tenho certeza que eu tenho várias na cabeça, você tem várias na cabeça, mas a gente acaba não mudando essa realidade, porque a gente reproduz o que já está dentro da sociedade. Felizmente, eu acho que é isso, é identificar, modificar e construir um novo futuro. Então, vamos identificar onde estão esses vieses,
Vamos modificar juntos construir um novo futuro, construir o futuro que eu quero deixar para os meus filhos, qual é o legado que a gente quer deixar para a empresa que a gente está, para as pessoas que trabalham com a gente. Eu acho muito bonito o que você está dizendo no sentido de legado e aquilo que a gente pode fazer de diferença, né, Maíra? Porque eu acredito que todas nós, não só da Leadership, você no seu próprio papel e tudo mais, o quanto a gente influencia positivamente, dando espaço para novas líderes, né, como você bem disse, se desenvolverem, né? Então, só abrindo aqui um parênteses, dentro da própria iniciativa que nós temos uma série de eventos, que sejam eles webinars ou presenciais ou iniciativas de mentoria, justamente para continuar fazendo com que a mulher acredite, né, que ela pode ser aquilo que ela quer e que, apesar das estatísticas ainda estarem abaixo, até algo, Maíra, que muitas pessoas me perguntam, né, porque eu falo sobre mulheres em posição de liderança há quase 17 anos agora, e muito antes, né, de começar todo esse movimento. E muitas pessoas me perguntam, Jaqueline, por que você fala sobre isso? Eu falo, porque estatisticamente ainda existe uma diferença, então a gente precisa continuar falando. Na nossa bolha, às vezes, a gente acha que está resolvido. Exato. Aí a gente sai da bolha. Né? E a inteligência artificial em 12 países traz aí pra gente uma construção, né, do que vem pela frente. Um outro ponto, Maíra, que eu acho que é muito interessante a gente conversar, é que o estudo também ele fala sobre gaslighting algoritmo. Eu queria que você traduzisse para quem não é familiar o que é o gaslighting em primeiro lugar e o que é o gaslighting algoritmo, por favor. O gaslighting, ele é tanto o AI gaslighting quanto o gaslighting, eles são manipulações psicológicas, né? Aí, enfim, não sou psicóloga para trazer um ponto tão profundo, Sim. mas essas manipulações são manipulações que muitas vezes estão intrínsecas, elas não são manipulações diretas, elas são aquelas beiradinhas, sabe? Aquelas manipulações que ela fala dentro de uma frase. E apareceu muito no estudo. Então, por exemplo, apareceu meninas perguntando questões sobre carreira e sendo respondidas com informações sobre vestimenta, sem ter sido perguntado. Então, isso é um exemplo, né, de manipulação. Então, ele vai dizer como você deve se vestir, como você deve se qual deve ser o seu comportamento, sem necessariamente você estar perguntando sobre aquilo. Dentro daquele viés que acha que é o correto, que é o ideal dentro, né, se você está falando de uma pessoa fazendo gaslighting para outra, ou dentro de incorporação, ou dentro da inteligência artificial. Então, imagina o perigo disso dentro desse contexto de formação de um ser humano, de uma pessoa que está ali dando uma informação, perguntando algo para uma inteligência artificial que aparentemente tem todas as informações possíveis e processadas ali dentro para te trazer a melhor resposta, e ela traz uma resposta que ela está com essa questão psicológica por trás. E isso não é uma vez, é 2, é 3, é 5, é 20, é 30. Aqui a gente está falando de diferenças relevantes, né, aqui entre gêneros de mulher e homem. Sim. E aqui a gente está falando, né, de diante da dor, do conflito, do problema. Eu sei que a gente já falou sobre alguns dos pontos, mas o que você gostaria de ressaltar sobre esse dado específico? Esse é um dado 100% relacionado aos vieses frequentes quando a gente fala de oposição, né, de gênero, entre homem e mulher. Então, diante da dor, né, que a gente já falou dela trazer muito mais a vulnerabilidade, fragilidade para a mulher, mas eu não trouxe a porcentagem, é 56% mais frágil uma mulher do que um homem, e aí a considera o homem 16% mais resiliente que uma mulher. Diante de um conflito, a IA valida a mulher 25% mais do que valida o homem e corrige o homem, né? Então, ele entende que aquela história de que a mulher é fraca diante de um conflito, o homem é mais forte, então o homem eu posso corrigir e trazer um novo direcional, um novo caminho, e a mulher eu vou validar, né? Eu não vou corrigir ela, a mulher é mais frágil, não vai entender ou interpretar da melhor forma a minha correção. Diante de um problema, a culpa, e aí é um dado que eu quero ressaltar, a IA responde para a mulher que a culpa é da estrutura social, 33% vezes mais do que para homem, e para o homem diz que a culpa é dos papéis sociais e
em particular, do homem. Então, assim, nem todos os dados são ruins. 22% a inteligência artificial identifica e fala para o homem que a culpa, sim, é social, mas é dele, que ele tem um papel fundamental para modificar. E diante do risco, né, que aí é um dado mais alarmante, diante do viés, interpretação da inteligência artificial, 28% das vezes ele direciona a mulher para que ela se proteja do agressor. Do agressor físico, tá? Que aqui a gente estava falando sobre agressões físicas e violência. Para o homem, proteja-se do sistema legal. Então, assim, enquanto ele direciona a mulher para se proteger, ele direciona o homem para que ele se proteja das leis, para ele entenda, conheça. Olha que complicado, né? Sim. O que você está traduzindo em outras palavras é que tudo aquilo que está sendo trazido para a mulher tem um cunho muito pessoal, né? E para o homem, de acordo com a pesquisa, só para deixar isso bastante claro, Sim. A gente está falando que a pesquisa traz o papel do homem muito mais na sociedade, a liderança, né? E aquilo que ele pode gerenciar. A inteligência artificial, ela induz que boa parte dessas causas são atreladas a um ego masculino frágil e que induz a agir dessa forma, sem perder o medo dessa dominância. Sim. Que o homem se sente em risco em relação à mulher, justificaria determinadas ações. E a gente tem visto aí bastante feminicídio. Então, assim, a inteligência artificial não está trazendo uma realidade tão distante do que a gente vem vivendo, do que a gente vem conversando. Tá. Não, perfeito, Maíra. Obrigada por ter passado por tudo isso. Talvez uma última pergunta que eu tenha aqui nessa sessão de emoções, vulnerabilidade e pressão social seria a seguinte. Esse padrão, ele pode estar reforçando tanto a sobrecarga emocional feminina quanto o isolamento emocional masculino. Exatamente. E aí, dentro do dado do Brasil, um recorte Brasil, a gente vê que 50% a mais dos meninos no Brasil, eles sofrem pressão por aprovação externa e de status do que média global. E aí reforça a questão da masculinidade tóxica, né? Que os meninos não podem chorar, que todas as questões emocionais precisam ser guardadas. E isso acaba, né, a gente sabe, trazendo problemas futuros muito grandes na formação desse menino. E dentro do Brasil, isso se reflete 50% mais do que em outros países. Então, de novo, né, cuidado com as nossas crianças, trazer esse olhar, essa amorosidade do que a gente sabe e do que a gente pode construir para dentro desse olhar de quebrar alguns paradigmas, né? De que o homem não chora, homem é um ser humano, cheio de emoções. Homem e mulher, a gente tem emoção, a gente tem raiva, a gente tem tristeza, a gente tem felicidade, a gente tem muito amor. Então, assim, como a gente trabalha isso e mostra para as crianças que o que elas sentem valida o sentimento dessa criança, valida o sentimento desse adolescente, para que ele saiba o que ele está sentindo, ele entenda o que ele está sentindo e ele aprenda a trabalhar esse sentimento. Maíra, você pode gentilmente só nos relembrar a pesquisa? Ela teve 2 cortes, mas a idade maior que vocês atingiram foi? 26. 26. Então, eu só queria retomar esse ponto para quem está nos assistindo, porque 26 anos já são adultos, né? Então, a pesquisa aqui, ela está cobrindo muitos aspectos e a gente está falando aqui das pessoas que estão em formação, mas de futuros líderes de organizações, de negócios, de empreendedorismo e tudo mais. Então, aqui a gente está falando muito do aspecto da influência, mais uma vez, da inteligência artificial na formação dessas pessoas, no comportamento de jovens adultos e até mesmo adultos. E aqui eu acredito que esses dados que a gente está trazendo são dados aí de bastante reflexão. Agora, Maíra, eu queria falar com você um pouco sobre carreira, futuro e desigualdade estrutural. Tá? Então, como que você entende, de acordo com a pesquisa, que a IA influencia a escolha profissionais de forma diferente para homens e mulheres desde cedo? Você já falou bastante sobre
A mulher, muitas vezes, ela não é tão incentivada na inteligência artificial, nas buscas, a acreditar e ser, né, CEO, ser presidente, ser diretor e tudo mais, em posições muito mais de liderança, Uhum. muito mais executivas, ou até mesmo donas de negócio do que os homens. Tem algum outro elemento que você identificou? Dentro do estudo, eu acho que ele traz muito mais uma tendência dentro desse aspecto de orientação, e aí com base em tudo isso, né, da mulher ser melhor comunicadora, dentro Uhum, desse viés de contexto da inteligência artificial, ela entende que a mulher se comunica melhor do que o homem, tanto na uhum. maternidade, na paternidade, quanto no mercado, né, de trabalho, em Trabalho. carreira, e aí vai direcionar sempre a mulher, ou sempre não, mas vai tender a direcionar a mulher para áreas mais correlacionadas à saúde, Uhum. mais correlacionadas com comunicação, O cuidado. com cuidado, por causa desse contexto inteiro, porque ela não interpreta isoladamente um ponto, ela traz uma série de interpretações, com base na sua pergunta, ela vai desenhar um caminho de resposta, né? Uhum, E para homem, ela vai entender outros aspectos, né? Vai entender a questão de objetividade, o homem uhum, sendo mais objetivo, o homem tendo um aspecto mais relacionado a exatas, a uma carreira mais de engenheiro, uma carreira mais de liderança, porque ela entende que o perfil masculino é um perfil que as empresas buscam. A hum, gente tem casos de empresas, né, no passado, que foram, enfim, casos divulgados que começaram a analisar currículos de pessoas através de inteligência artificial. Então, a gente sabe, a inteligência artificial faz uma primeira varredura uhum, até chegar para o RH e o RH começar a selecionar candidatos. E aí, a inteligência artificial, o que ela pode fazer dentro desse contexto de aprendizado? Ela pode aprender quem foi o perfil, os últimos perfis contratados dessa empresa. uhum, Se por acaso os 3, 4, 5 perfis, últimos perfis para aquele tipo de cargo, foi um perfil masculino, o que uhum, será que você acha que ela vai selecionar uhum, como os próximos currículos para aquele cargo? uhum, Então, se você não direciona a inteligência artificial, ela uhum, acaba trazendo dentro do contexto da equação uhum, algorítmica dela. E aí eu vou dar um exemplo super simples. Você está no Netflix, você coloca lá, você assistiu uma série, um filme, você coloca o que você gostou, o que você não gostou. Ele começa a te Ele trazer começa a mais. entender o que você gosta, o que você não gosta, e o algoritmo do Netflix começa a te trazer conteúdos que atendem mais ao seu gosto. O algoritmo de TikTok funciona assim, né? Ela ficou mais tempo nessa tela, menos tempo da outra. Então, mostra mais esse conteúdo para ver se Uhum. é mais desse que ela gosta e menos do outro. E vão fazendo esse teste, vai aprendendo e vai identificando, sabe, informações que às vezes nem você sabe Sim. ainda. Porque é como foi treinada Uhum, esse algoritmo para funcionar. uhum, E aqui vai ser da mesma forma, não vai ser uhum, diferente. uhum, Então, é um pouco desse aspecto, assim. uhum, Ele vai trazer a mulher nesse papel de super-heroína. uhum, Ainda traz a mulher, né, 1 em cada 10 respostas. Diz que a mulher precisa não só se cuidar, mas precisa ser pioneira, precisa ser inspiradora, traz esse papel uhum. dentro da maternidade e da liderança para a mulher. Então, além de todas as atribuições que você ainda tem que ter, Sim. o dar conta, né, ainda de ser uma pessoa inspiradora, de ser uma pessoa que equilibra todos os pratos possíveis e não possíveis. E hoje a gente sabe que não funciona mais. A gente falava muito até uns 2, 3 anos atrás em equilibrar prato. Hoje a Uhum. gente já sabe que não existe equilibrar prato, Sim, não há nem para homem nem para mulher, sim. né? Existe prioridade. Então, assim, eu vou ter que priorizar minha família, seja eu homem ou mulher, por X motivos. Eu posso ser CEO de uma grande empresa, Uhum, mas se eu precisar priorizar minha família por algum motivo, eu vou priorizar. uhum, E é a mesma coisa no meu trabalho. Se eu sou uma CEO, homem ou mulher, se eu preciso priorizar meu trabalho dentro daquele contexto, daquele dia, daquele momento, ao uhum, invés da minha família, eu vou ter que equilibrar as coisas, uhum, né? uhum, Então, esse equilíbrio, ele é um equilíbrio que não é para um ou para outro. uhum. Ele é para o cargo, Sim. né? Ou para o cargo É para o cargo, paternidade, a maternidade, responsabilidade para o naquele momento. cargo diretor, É, líder, CEO, o que for, sim. né? E, enfim, aí a inteligência artificial traz em 21% os homens como ajudantes dentro do contexto da paternidade, né? Uhum, Que o homem deve ajudar a mãe, que o pai deve ajudar a mãe, e não uhum.
ser dividir a protagonista ou responsabilidade. igualmente, né, a É responsabilidade. bem interessante. Não, fantástico. E até um ponto interessante, né, que você já tocou aqui, é que quando, de acordo com a IA, o sucesso feminino, Maíra, ele é tratado como exceção ou heróico, Uhum. né? Qual que é o impacto que a pesquisa mostra as mulheres, as jovens que estão projetando o seu futuro? Eu acho que é justamente se colocar essa pressão desse papel, de ser Uhum, inspiração, de ser forte, de dar conta de tudo, de aguentar o que tiver que aguentar. E, de novo, nós somos humanas, né? Que nem sim, a gente falou que os meninos e os homens choram, sim, as mulheres também, né, podem não ter que dar conta de tudo em sim, vários momentos da vida, da carreira. uhum, E a gente fala, tá tudo sim, bem, paciência, nós somos humanos, a gente precisa se entender, entender o uhum, outro, respeitar. uhum, E o que que a gente pode fazer como sociedade para uhum, mudar esses dados no futuro, sim. né? E muitas vezes a gente sabe também, né, Maíra, que a inteligência artificial, ela é um compilado de dados que também são questionados e colocados ali e tudo Sim. mais, né? Então a gente sabe que existem muitas matérias, artigos e tudo mais, aí Uhum. até mesmo bastante históricos, que pode trazer aí um viés super relevante, né, para o que a gente está vendo hoje. E para mudar, cabe a todos nós, né, para continuar olhando os papéis e gêneros de uma forma com muita consciência, com muita Uhum. criticidade, né, abrindo realmente as portas para todo mundo e tudo mais. Mas eu queria pedir para você contar para as pessoas que estão nos assistindo, se elas quiserem ter acesso a essa pesquisa completa, Tá onde que ela bom. está disponível? Ela está disponível no site da LIC. A gente pode deixar na descrição o link para acessar. É uma pesquisa aberta, tem nos 3 idiomas, tem em português, tem em espanhol e tem em inglês. Então, eu convido a todo mundo a compartilhar os dados e, enfim, entrar em contato. A gente pode conversar e discutir. Eu estou à disposição para qualquer... Adoro esse tema. Sim, Obrigada de novo pelo convite. sim. E eu acho que... dentre tudo que a gente falou, eu acho que o principal ponto é que a gente precisa mudar a nossa atitude como ser humano Uhum, hoje, uhum, para que a gente consiga levar o reflexo dessa mudança para depois para o estudo, né, para a inteligência artificial. Então, uhum. como a gente muda hoje as nossas atitudes para que esse reflexo de aprendizado da inteligência artificial mude no futuro também. Uhum. E é muito importante, Maíra, algo que a gente sempre fala, não só aqui no videocast, mas a gente também fala muito, né, nos nossos outros eventos e webinars e treinamentos e tudo mais, é a importância do papel do homem, né, na sociedade, da importância do papel da conscientização, né, de abrir portas e não só falar sobre, né? Uhum. Então, qual é a ação, né? Qual é o call to action, na Uhum. verdade, que a gente precisa das pessoas. Então, quando a gente olha para empresas, independente do tamanho, para se assegurar, né, que as mulheres estão consideradas em pipeline de desenvolvimento, que elas estão consideradas para treinamentos, Exatamente. que elas tenham um assento à mesa, né? Então, isso tudo é muito E a importante. responsabilidade das empresas em assumirem isso como Exato. papel delas também, né. Exato, exato. Maíra, qual que é a sua agora, visão de futuro? Olha, essa pergunta não estava no script. Não, eu gosto de falar sobre Adorei. coisas que as pessoas podem trazer uma outra visão, Eu a além. eu eu acho que assim, Hum, a gente está num contexto em que falar em futuro é cheio de muitas possibilidades. sim, O que eu vejo hoje, o que eu sinto hoje, é uma ansiedade muito grande das pessoas em querer acompanhar tudo o que está acontecendo. E a gente está num momento de grande furacão. sim. Então, o que eu acho que o que eu convidaria as pessoas é tentar sair um pouco desse furacão. Uhum, Sai um pouco desse contexto todo. Vai conversar com outras pessoas que não estão nesse mesmo contexto que uhum, você. Identifica o que está acontecendo, que mudanças estão acontecendo dentro da realidade delas, porque talvez para elas esse furacão ainda não seja um furacão, uhum, seja, né, uma tempestade, seja uma brisa. Começa a olhar e começa a aprender uhum, outras possibilidades que podem estar acontecendo à nossa volta e a gente está tão dentro desse contexto
de inteligência artificial, de inovação, de possibilidade. Meu Deus, tem gente criando empresa com inteligência artificial e ganhando fortunas, e eu aqui estou ainda aprendendo a criar o meu gen, né? Tá tudo bem, assim. O que você precisa fazer dentro desse contexto de pessoa? Respirar fundo. Sim. A gente não vai conseguir acompanhar tudo o que está acontecendo, as mudanças que estão acontecendo em tempo real. Então, eu acho que dentro desse contexto, a ansiedade é dar um passo para trás, sai um pouco, volta. Porque para você conseguir olhar para o futuro, você vai precisar sair do furacão. Para quem está em momento de liderança, ter esse olhar de como a inteligência artificial está trazendo informação de formação para as pessoas, para a base, para as pessoas que estão ali no seu dia a dia, é fundamental. Para você entender essas relações e como elas começam a ser feitas daqui para frente, né? As formações dessas pessoas a partir de agora. A gente não vai voltar. A gente não vai deixar de usar. É como a gente vai passar a usar. E para empresas, eu acho que o grande foco é aproveita essa janela de oportunidade, usa a inteligência artificial para você potencializar a sua marca, a sua empresa dentro da inteligência artificial para que você construa essa narrativa correta, não com base na interpretação do que a inteligência artificial está trazendo, de informações de meses, de anos, e que não correspondem mais ao que é a sua empresa ou ao que é a sua marca hoje. Então, assim como a gente deve cuidar das pessoas para que as pessoas consumam e construam um conteúdo com mais embasamento, com um olhar além do que a inteligência artificial está fazendo, a marca deveria estar treinando a inteligência artificial para corrigir a forma como ela está aparecendo. E hoje isso não só é possível, como isso a gente tem feito isso muito para várias empresas, com ótimos resultados. E você como marca, você como líder, constrói essa narrativa, né? Antes que essa narrativa seja construída pela inteligência artificial. Muito bom. Maíra, eu queria muito te agradecer. Maíra Fontoura, mais uma vez, diretora de estratégia de marketing na LIC. Nós hoje falamos sobre uma pesquisa extremamente importante, com dados bastante críticos, que realmente vale a pena olhar o documento na íntegra, feita mais uma vez em 12 países, em 3 línguas diferentes, e aqui mostra mais uma vez a importância e a relevância do que a gente estava cobrindo aqui hoje neste videocast da Leadership. Maíra, alguma coisa que eu não te perguntei, alguma mensagem final? Acho que não. Acho que a gente falou bastante. Muito bom. Muito obrigada a todos que nos assistiram até o momento. Nossos episódios, nossos videocasts, eles ficam disponíveis no YouTube e também no Spotify. Eu também convido a todos vocês a nos seguirem também no LinkedIn e também no Instagram. Muito obrigada pela atenção e até o próximo episódio.